costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como a vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhe, pois, Sansão: eu vos darei um enigma a adivinhar. E se nos 7 dias das bodas nos declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de veste. E se me não puderdes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de veste. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que, porventura, não queimemos a fogo a ti e à casa de teu pai. Chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso? Não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda me não declaraste a mim. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai, nem a minha mãe o declararei, e te declararia a ti. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhe disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos asquelonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas vestes e deu as mudas de veste aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Louvado seja o Senhor. Muito bem, então esta é a leitura, né? Podeis sentar. Nós vamos meditar um pouco nesta palavra. Sansão, aqui o último juiz, né? Do estudo que estamos fazendo, o último juiz dos juízes, que nessa época a palavra de Deus diz que Deus não falava com o povo nesse tempo, né? Então cada um fazia o que lhe achava melhor, fazia o que era melhor para os seus olhos, né? E por isso, e justamente por isso, dava tudo errado. Porque quando nós procuramos fazer tudo conforme nós queremos fazer, e não como a palavra de Deus quer que façamos, evidentemente que vai dar errado. Isso vai desembocar em sofrimento para a nossa vida, né? Porque coisa boa é quando nós andamos na direção de Deus, fazendo o que é bom aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, Sansão, ele é mais um juiz, né, daqueles que, quando o povo estava em perigo, estava sendo oprimido, estava vivendo nas mãos do inimigo, eles lembravam, então, que Deus existia. Eles lembravam, então, que Deus, ele é misericordioso. Então, eles, ao saber, né, desse atributo de Deus, era só chegar à dificuldade que eles lembravam da misericórdia do Senhor. E eles clamavam por Deus, e Deus ouvia, mostrando realmente de que Deus, ele é misericordioso,
e que ele não desiste tão fácil de uma pessoa. Aliás, ele não desiste, né? Quem desiste são as pessoas que se afastam e procura se afastar cada vez mais do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então, Sansão aqui, ele é levantado, né, nesse mesmo contexto de opressão, e o povo de Deus agora, os israelitas, eles se encontravam, né, sobre a opressão do maior de seus inimigos, de todos os tempos, que eram os filisteus. Os filisteus sempre faziam guerras contra Israel e eles eram implacáveis, né? Então Israel sofreu muito com esse povo. E aqui a Bíblia diz que fazia muitos e muitos anos que eles estavam sendo oprimidos, né? Os filisteus dominavam, tinham domínio sobre o povo de Deus, sobre Israel. Então, amado, nós aprendemos, uma das coisas que nós mais aprendemos no livro de Juízes, é que se nós quisermos prosperidade, se nós quisermos a bênção de Deus com segurança, nós temos que obedecer a Deus. Eu quero ter dias bons sobre a face da terra. Eu quero ter dias felizes sobre a face da terra, né? Então, nós devemos nos apartar do mal, manter firme a nossa convicção de que servir a Deus é bem melhor do que ter momentos de prazeres por aí, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque viver nos prazeres da vida, né, pode até trazer uma sensação boa no começo, mas nós sabemos que ela passa, e quando ela passa, só vai sobrar mesmo o amargo das coisas erradas que nós fizemos, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, no capítulo 14, né, o capítulo 13, nós estudamos sobre o nascimento de Sansão. Aquele voto lá do nazireado que ele fez para a vida toda, né? Aquele voto valia para a vida toda, e aquilo ali testaria a obediência de Sansão. A gente vê ao longo do estudo que ele vai quebrando, né? Vai quebrando, aos poucos ele vai, e no dia a dia ele vai quebrando o voto do nazireado. Ele quebrando o voto do nazireado era a mesma coisa de quebrar a aliança que ele tinha com Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então ele agora é um rapaz, um jovem, né? E forte, né? Ele é uma pessoa forte, jovem e forte. Então imagine uma pessoa jovem e forte. Então, evidentemente, que ele era muito cobiçado, né? Ele era muito cobiçado pelas mulheres, mesmo porque ele era tipo de um príncipe que ia dar livramento a Israel da opressão dos filisteus. Então, ele era um jovem forte, né? E muito cobiçado. Mas para Deus ele dá vitória a Israel, não é? Ele teria que ser obediente a Deus. Ele teria que obedecer a Deus. Então a gente vê aqui, amados, que Sansão, a gente até pensa assim, né? Que ele começou bem, até aqui ele vai bem. Ele vai bem no sentido de manter o seu voto, de estar cumprindo o seu voto, mas talvez, porque a Bíblia vai falar que essas coisas aqui aconteceu, né,
porque o próprio Deus buscava ocasião contra os filisteus. Mas será que era esse tipo será que era essa maneira de usar que Deus ia usar Sansão? Será que era por esse meio, ele casando com uma filisteia? Talvez não. Mas talvez ele até aqui, como se desenvolveu, se tornou um jovem, e talvez ele se acomodou. Ele foi chamado para livrar Israel da opressão. Mas talvez ele se acomodou ali. E ele sabia que ele era um escolhido de Deus. Será que isso sobe ao coração daquele jovem? Não é? Ele era um escolhido de Deus, por quem Deus ia dar livramento a Israel. Mas a gente vê aqui, amado, que uma das coisas que ele mais se interessava, né, era justamente por mulher. Então ele era um cara que ele gostava ele era namorador, por exemplo. E talvez essas coisas estavam impedindo de Deus trabalhar na vida dele. Talvez isso estava servindo de impedimento, não é? Então Deus, aqui quando nós vemos aqui o capítulo 14, a gente vai ver que ele desceu, Sansão desce até Tímina, e ele, vendo uma mulher das filhas dos filisteus, então ele foi pego, ele foi tentado pelos olhos. Ele foi tentado pelos olhos. Então aqui é tipo uma cobiça. Ele estava cobiçando algo que não lhe pertencia. Já entra a cobiça. Você lembra da cobiça que nós explicamos aqui? Pois é, já começou aqui a cobiça. Por que uma cobiça? Porque ele estava desejando algo que não lhe pertencia. Mas como algo que não lhe pertencia? Porque era contra a lei Israel tomar uma mulher, pagã. Porque aquilo ali serviria de laço. E ele vai e ele olha para uma mulher das filhas dos filisteus e ele se apaixona por ela. Ele fica apaixonado por ela, Então aqui ele começa a cair. Aqui começa a queda de Sansão. Começa o desastre dele. Porque ele ele já começa errado. Ele começa olhando para uma mulher, com tantas mulheres em Israel, ele foi olhar justamente uma mulher da filha dos filisteus. A Bíblia é clara quando diga, e vendo em Tímina uma mulher. Então ele cobiçou aquela mulher. E a Bíblia diz, e subiu e declarou a seu pai e a sua mãe. Por que ele faz isso, amado? Por que ele sobe lá e fala para o seu pai e para a sua mãe, e diz, viu uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-me por mulher. Porque naquele tempo os pais eram responsáveis pelo casamento dos filhos. O pai tinha grande responsabilidade. E a maioria dos casamentos eram casamentos arranjados. Por isso que ele vai fazer isso. Então, o filho não fazia igual faz hoje, Ele casa com quem ele quer, se o pai gostar, gostou, se o pai não gostar. E o pai, naquela época, ele tinha condição, ele tinha autoridade de dizer assim, você não vai casar. E o filho não casaria. Pelo menos não teria a bênção dele. Então, o que Manoá e a mãe dele vai fazer? Porém, seu pai e sua mãe disseram, eles até que tentaram, Disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o teu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai,
tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Ele estava enfeitiçado por ela. Mesmo que aquilo, fosse uma desobediência, fosse uma quebra da lei de Deus, ele estava disposto a desobedecer a Deus, a quebrar a lei de Deus para ter aquela mulher. E esse aqui é um grande problema, amado, da cobiça. Esse aqui é um grande problema. Porque quando a pessoa ele cobiça, ele não mede esforço para ter aquilo que ele cobiçou. Primeiro ele vai cobiçar. E depois ele vai se esforçar, ele vai fazer de tudo para obter aquilo que ele cobiçou. Então ele sabia, Sansão ele sabia que aquilo era pecado, mas ele estava ali enfeitiçado por aquela mulher, e para ele era mais valoroso ele ter aquela mulher, ainda que ele sofresse as consequências ali do pecado. Então, olha só que coisa, né? Um homem forte, um homem que tinha muita força, mas não tinha sabedoria. Por que ele não tinha sabedoria? Porque o princípio da sabedoria, é o temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. E o temor de Deus é desviar-se do mal, e não abraçar o mal, e não conviver com o mal, e não flertar com o mal, igual ele fez ali. Talvez ele pode ter olhado para a sua condição de homem forte, de homem jovem, de homem que de vez em quando ali ele recebia o Espírito Santo de Deus de forma possante, e talvez isso sobe ao coração dele, e talvez ele até pensa, eu posso casar com quem eu quiser, porque eu tenho o controle, eu sou o cara, eu sou o escolhido de Deus, nada vai me acontecer, eu sou o bom, eu tenho o controle de tudo, mas não adianta, não. Aqui prova que Sansão, ele confiava nele mesmo. Prova que ele confiava na sua própria força, na sua própria capacidade. Mas só que isso daqui é soberba. E a Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína. A soberba, ela precede a ruína. Então, alguém para começar a ter ruína sobre a sua vida, é porque ele já iniciou a soberba. Ele já passou pelo processo da soberba. E agora ele está em ruína. E a altivez de espírito, a queda. E o que vai acontecer quando nós temos essas coisas no coração? A soberba. O problema é que a Bíblia fala que Deus ele resiste aos soberbos. Resistir aos soberbos significa lutar contra a soberba. Deus ele luta contra a soberba. Ele é adversário da soberba. Ele é inimigo da soberba. Aí a Bíblia diz, porém, ele dá graça aos humildes. Aos humildes, ele dá graça. Aos humildes, ele abençoa. Ele é agraciado por Deus, porque ele é humilde. E o que é ser humilde? Ser humilde é aquela pessoa que ele tem a virtude de reconhecer as suas fraquezas. Quando ele tem essa virtude de reconhecer as suas fraquezas, ele já vai reconhecer que ele não é nada sem Deus. Que ele só é alguma coisa por causa de Deus. Que ele só consegue ser alguma coisa ou ter alguma coisa por causa de Deus, por causa do Senhor.
Glória ao nome de Jesus. Então ele é aquela pessoa soberbo, ele é aquela pessoa insistente, que o pai diz, não faça isso, mas ele fala, eu quero, porque agradou os meus olhos, e se agradou os meus olhos, eu quero, não quero saber. Eu não quero saber se o Senhor aceita ou se o Senhor deixa de aceitar, não quero saber se tem a tua bênção ou se não tem. Eu quero porque precisa satisfazer os meus olhos, eu preciso satisfazer a minha vontade. O que está em jogo é a minha vontade, não é o que você pensa ou não. Então o soberbo, ele pensa justamente desse jeito. Por isso que Sansão aqui, ele começa com soberba no coração, né? Aí a Bíblia vai dizer assim, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então esse versículo 4 aqui, nós temos que ter cuidado ao meditar nesse versículo. Porque quando você lê esse versículo, vai dar a impressão de que o próprio Deus está quebrando a sua lei. Quando diz assim, seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Então era da vontade de Deus, então, que Sansão fosse lá, tomasse uma mulher das filhas dos filisteus e casasse com ela. Isso era da vontade de Deus. Então, como que se explica isso? Como que se explica, então, esse versículo? Então, um versículo desse, amado, ele é uma chave para as pessoas que querem torcer a Bíblia. Pessoas que não têm a Bíblia como a palavra de Deus, eles já pegam um negócio desse daqui, né, para dizer que num lugar Deus fala uma coisa, no outro lugar Deus já fala outra. Então, como que vai explicar isso quando a Bíblia fala? Seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Aqui se explica esse versículo com a soberania de Deus, de que Deus, ele é soberano. Ele é soberano. E por ele ser soberano, como que Deus trabalha? A maneira de Deus trabalhar é que ele pega, por exemplo, o bem que a pessoa faz para executar a sua obra. Mas também, amado, ele pega o mal que a pessoa faz para executar a obra dele. Ele queria punir os filisteus, né? E Sansão queria aquela mulher. Então Deus, ele pega aquele mal praticado por Sansão e vai aproveitar daquele mal para realizar a obra dele. Mas Sansão é culpado. Ele não é inocentado por causa disso. É Deus trabalhando soberanamente. É Deus colocando em prática a sua soberania. Então é assim, amado. Significa isso. O mal não impede Deus de realizar os seus feitos, porque ele pega até o mal para realizar a sua obra, realizar os seus feitos. O que Deus queria? Castigar os filisteus. Então está aí uma oportunidade de ouro. Já que Sansão não quis fazer, né, de forma correta, então Deus vai aproveitar a desobediência dele e vai fazer, né, mesmo com a desobediência dele, ele vai punir os filisteus. Só que Sansão, ele vai sofrer algo que não era para ele sofrer. Ele vai fazer a obra de Deus, mas ele vai fazer a obra de Deus passando por um sofrimento que ele não deveria passar, por uma opressão
que ele não deveria passar. Por quê? Por causa da sua desobediência. Quando alguém desobedece a Deus, é claro que ele vai colher frutos da desobediência. Né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, só por isso que o versículo diz: pois buscava ocasião contra os filisteus. Isso vinha do Senhor. Né? Então, desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe, a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, quando ele chegou naquelas vinhas, né, talvez ele teve vontade de fazer as suas coisas ali, e talvez ele saiu para aquela vinha, né, deixou o seu pai e a sua mãe ali, saiu para aquela vinha e lá lhe saiu um leão, ou um filho de leão, bramando ao encontro dele. Né? Ou seja, o perigo ali. Ali estava o perigo. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem o seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então a gente vê aqui, amado, que a força de Sansão não era dele. A força de Sansão era do Senhor. A força de Sansão era do Espírito de Deus. Ele pegou aquele leão e ele fendeu ele de cima a baixo, como se fende um cabrito. Era a mesma coisa que estivesse matando um cabrito. Ele partiu ele no meio, acabou com ele ali. Né? Mas isso é atribuído à força do Espírito Santo de Deus. Glória ao nome do Senhor. E por isso que Sansão, ele não devia se gloriar. Né? Porque a força não era dele, a força era do Senhor. Mas para ele se manter naquela força, ele precisava manter-se obediente a Deus. Precisava manter-se obediente ao Senhor. Né? Nós também, amados, nós temos a força do Espírito de Deus. A Bíblia fala: revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. A não ser que a pessoa não queira se revestir. Mas nós temos também essa força que Sansão ele teve no Espírito Santo de Deus. É só nós buscarmos nos revestir do Espírito Santo do Senhor. Não para sair quebrando tudo, como Sansão fez ali com aquele leão, mas para vencer o nosso inimigo. Que aquele leão ali, ele tipifica justamente o nosso inimigo. Então nós temos que nos revestir do Espírito Santo de Deus, de forma possante, nos encher, não é? Por quê? Porque os dias são maus, os dias são terríveis, e nós temos que lutar, né? Louvado e exaltado seja o Senhor dos Exércitos. Então ele fendeu, a Bíblia diz que ele fendeu, ele rasgou de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Ele não tinha nada, ele estava ali liso, não tinha nada na sua mão. Não tinha uma faca, não tinha uma espada, não tinha nada. E ele, evidentemente, ele não contou isso. Ele não contou isso nem para o seu pai e nem para sua mãe, o que ele tinha feito. Então ele desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. Está vendo, amado? Agradou aos olhos de Sansão. Então, deve-se prestar bem atenção nessas palavras. Porque lembra lá do final? Vai ser justamente cegado os seus olhos. No final ele vai ficar cego. Né? Então,
Sempre a Bíblia vai dizer isso aqui dele. E agradou aos olhos de Sansão. Lembra que eu disse que eles faziam o que pareciam bom aos seus olhos. Então, naquele tempo, as pessoas agradavam, faziam o que era maravilhoso aos seus olhos. Ah, que coisa boa. Aí eu acho que isso é maravilhoso aos meus olhos, né? Mas o que acontece, amado? Nós temos que fazer o que é bom aos olhos do Senhor. Glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Até aí nada de errado. E tomou nas suas mãos e foi-se andando, e comendo dele, e foi-se ao seu pai e à sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Então, ele era um cara, amado, que ele pecava e ele escondia o pecado. Por que ele não contou para o seu pai e para sua mãe? Porque ele tirou aquele mel do cadáver do leão. Mas ele não podia ter contato com nada morto. Nem com um defunto, nem com um homem morto, nem com um animal morto, com nada. Isso fazia parte do seu voto, o voto de nazireado. Então ele vai, ele pega aquela o que acontece, amado? O que significa isso daqui? Significa que, por ele ter o voto dele de nazireu, ele tinha que ser um homem controlado, para não quebrar o seu voto. Por exemplo, se ele tivesse num ambiente, num lugar, onde tivesse vinho, onde tivesse uvas, todo mundo ali podia participar daquele vinho, daquela uva. Porém, ele não podia participar por causa do seu voto. Então, ele era uma pessoa consagrada ao Senhor. Então, ele tinha que ser uma pessoa moderado. Mas a soberba entra no coração dele ao invés da humildade. Ele não consegue ser humilde, porque ele não era moderado. Então imagine, ele sai do caminho e ele vai dar uma olhada naquele leão que ele matou. Quando ele chega lá, ele vê abelhas e ele vê mel na cabeça do leão ou no corpo do leão. Ele tinha que olhar ali, ele não podia ter contato com aquilo. Então ele já deu uma de curioso. Não era nem para ele ir lá olhar aquele cadáver, aquele leão morto. Mas ele sai do caminho e ele vai olhar. É como aquela pessoa que ele quer dar uma flertada. Eu não vou fazer, mas qual o problema que tem de olhar, de dar uma olhada, de dar uma observada? Ele faz isso. Ele dá uma de curioso, é aquele crente curioso. Ele gosta de flertar com o mal. Aí ele flerta com o mal e chega lá, ele tem uma surpresa, tem mel no corpo daquele leão. E ele certamente, amado, ele estava com fome, pois ele estava indo de volta para sua casa. E eles iam a pé. É claro que ele estava com fome. E ali no corpo daquele leão tinha comida, tinha mel. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que livrar, ele tinha que lembrar: eu não posso comer disso, porque eu sou nazireu de Deus. A bênção que Deus tem sobre a minha vida é muito maior do que esse momento de prazer que eu posso ter me alimentando desse mel. Ele tinha que ser moderado. Ele não era um homem comum. Ele tinha que vigiar. Ele era um homem separado por Deus. Ele era um homem separado por Deus para livrar Israel da opressão, Ou seja, a obra é sempre maior do que o obreiro. A mensagem é sempre maior do que o mensageiro.
né? Louvado seja o nome do Senhor, porque a mensagem não sai do mensageiro, ele traz a mensagem. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então ele tinha que ser controlado, porque ele tinha um voto. O nazireu, o pessoal diz assim, que ele é um tipo, ele serve um tipo de Cristo, por exemplo, né? Em alguns aspectos. Mas em outros aspectos, ele é um tipo de crente, de cristão, separado. Enquanto todas as pessoas bebem, eu não bebo. Enquanto as pessoas satisfazem o seu estômago com comida, a qualquer custo, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser moderado. Então ele serve como um tipo de crente para nós. Ele serve como um exemplo de crente. A pessoa separado do mundo, dos prazeres, para fazer a obra do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Então ele começa a quebrar o voto dele. Por isso que ele não fala para o pai e para a mãe. Aqui, mamãe, aqui, papai, ó, come mel aqui. Eu peguei esse mel lá no cadáver do leão. Aí ele já ia ser repreendido. Mas você não podia tocar no cadáver. Você é nazireu, você não pode tocar. Então ele peca, ele esconde o pecado. Só que ele esconde o pecado do homem, mas ele não pode esconder o pecado de Deus. Então, quando uma pessoa ele faz isso, amado, ele tem prazer no pecado porque ele acha que ele consegue ficar escondendo isso do homem, mas ele não consegue esconder de Deus, que ele vê todas as coisas. E no final, o homem, ele não vai ter que prestar conta ao homem, ele vai ter que prestar conta a Deus, que vê todas as coisas e que vai julgar todas as coisas. Glória ao nome de Jesus Cristo. E desceu e falou àquela mulher e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Tomou-o nas suas mãos, foi andando, comendo, deu ao seu pai e à sua mãe, e deu-lhes dele, né? Seu pai e sua mãe. E comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão um banquete, porque era assim que eu costumava fazer os jovens. Então ele fez ali um banquete, porque era assim que eu costumava fazer os jovens, por causa das bodas, né? Então, as bodas duravam 7 dias. E eles distribuíam vestimentas para os seus convidados e distribuía vinho, comidas para os seus convidados. Então, esse era o costume daquela época. Então, ali no meio daquela festa, daquela alegria, pois ele se encontrava muito alegre, casado, né? Ali festejando com os amigos, né? Mas sem consumar o casamento. Ele muito alegre, ele deu um enigma. Eu vos darei um enigma a adivinhar. Se nos 7 dias das bodas nos declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Muitos dizem aqui que isso aqui era muito caro, eram peças raras. Por que ele fez isso, amado? Ele fez isso aqui, né? Muitos vão dizer aqui que ele faz esse enigma, era uma pessoa que não levava as coisas a sério. Ele era tipo aquela pessoa, né, cheio de brincadeiras, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Não levava nada a sério. E a posição dele era uma posição de pessoa séria. Então ele faz tipo uma brincadeira. Vamos brincar aqui de um enigma. Só que aquele enigma, aquela brincadeira dele, porque ele não estava levando as coisas a sério ali, né? Vai custar muito para ele. Vai custar demais para ele. Então ele vai dizer: se não me deres, se não puderes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de veste. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma e adivinhar para que ouçamos.
E assim foi, né? Então lhes disse: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. Claro que ele estava falando do leão e do mel. Né? Quando ele fala do comedor, saiu comida. Do leão saiu comida. Né? E do forte, que é o leão, saiu a doçura. Como uma pessoa ia adivinhar isso? Era muito difícil. Só ele sabia, nem o pai e a mãe dele sabia. Nem o pai e a mãe dele sabia. Então, Sansão está ali todo orgulhoso, né? Isso daí agora já era. Vou levar minhas 30 moedas. Minhas 30 vestes, né? Porque jamais alguém vai decifrar um enigma como este. A vitória já está em minhas mãos. Sucedeu que ao 7º dia dissera a mulher de Sansão: persuade teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamasse-nos vós aqui para possuir o que é nosso? Não é assim. Então, quando vai aproximando o 7º dia ali, daquelas bodas, daquela festa, quando vai passando os dias ali, né, aquela mulher chega, aqueles homens chegam para aquela mulher e dizem assim: ó, você sabe o enigma? Não sei. Ele não falou para mim. Você jura? Juro. Vamos supor que falaram isso, né? Juro que eu não sei. Pois é, então você trata de persuadir teu marido para te declarar, porque se você não fizer isso e a gente perder, não conseguir decifrar, nós vamos matar você e toda a casa de teu pai. Vamos queimar tudo a fogo. E a gente vai ver depois que eles fizeram isso. Né? Então, olha, uma brincadeira, o que ela vira. Então, existem certos tipos de brincadeiras, amado, que o crente ele tem que ficar fora. Ele tem que tomar cuidado com certos tipos de brincadeira. Então, olha, aí a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborrece e não me ama, pois deste aos filhos do meu povo o enigma a adivinhar, e ainda me não declaraste a mim. E ele disse: eis que nem a meu pai nem a minha mãe eu declarei, e te declararia a ti? Então aquela mulher ali começa a chorar. Imagina a cena. Todas as vezes que Sansão encontrava com ela, ela estava chorando. Por que você está chorando, mulher? Eu estou chorando porque você não me ama. Porque se você me amasse, você não ia guardar segredo. Você não ia guardar segredo de mim. Por que você não me declara o enigma? Não vou declarar. Eu não declarei nem a meu pai, nem a minha mãe, eu vou declarar a você? Ou seja, o meu pai e a minha mãe é mais importante do que você para mim, do que você. Eu não declarei para eles, vou declarar para você. E ela toma choro. E chora, e derrama lágrima, né? E a Bíblia diz assim, ó, e chorou diante dele os 7 dias que celebravam as bodas. Imagine ali 7 dias chorando e importunando o cara. E ele amava ela. Então a Bíblia vai dizer assim, ó. Vai dizer assim: ao 7º dia lhe declarou, porquanto importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Ou seja, não é que ela foi trair ali. O problema é que o negócio apertou para ela. Porque eles chegaram para ela e falaram assim: se você não declarar o enigma, se não declarar para você, a gente vai colocar fogo em ti e na casa de teu pai. Então era um negócio difícil para ela mesmo. Por isso que ela chorava os 7 dias. Não era por ser traíra,
Eu quero que você me fale para me contar para eles, mas não é só isso. Estava em jogo a vida dela e estava em jogo a vida do pai dela e a vida das pessoas da casa dela, amados. Então vê como que é complicado as coisas. Então aquela família ali era mais importante para ela do que Sansão. Ele falou que eu não contei nem para meu pai nem para a mamãe. Pois é, pois a família dela ali era mais importante para ela do que Sansão. E ele confiou nela. Então não é tudo que a pessoa deve confiar. Deve colocar toda a sua confiança no homem, no ser humano. Porque ele pode te trair, você pode ter uma decepção. Não é? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aí, amado, no versículo 18 vai dizer: disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhe disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então Sansão já sacou logo ali: foi a minha esposa que contou para vocês. Isso aqui é impossível de vocês decifrarem. É porque vocês trilhou com a minha novilha, né? Porque se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teríeis descoberto esse enigma. É impossível. Então, agora olha, então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos asquelonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas vestes e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Então olha o que custou para ele, amado. Embora a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus tão constantemente se apossou dele, e ele foi lá e matou aqueles 30 homens, isso não quer dizer que isso era a vontade perfeita de Deus. Como eu expliquei lá no outro versículo, Deus estava trabalhando com a sua soberania. Por isso que a Bíblia vai dizer: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por que contribui, amado? Porque uma coisa que você olha e parece mal, mas você não pode perder a esperança só porque as coisas estão acontecendo de forma que não é da sua vontade, não é do seu jeito. Mas tudo que acontece em nossa volta contribui para o nosso bem, ou de uma maneira ou de outra, ela contribui para o nosso bem. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quem não lembra, por exemplo, da igreja lá em Atos, nos primeiros capítulos ali, é desencadeado ali, uma grande perseguição. Porque Deus tinha dito: olha, vocês vão receber a virtude do Espírito de Deus que há de vir sobre vós, e vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Samaria e por todos os confins da terra. Mas eles permaneceram ali em Jerusalém. Eles queriam ficar só ali em Jerusalém, só preso ali em Jerusalém. Mas e cadê Samaria e os confins da terra? Então o que Deus faz? Vocês não querem sair daí não? Então eu vou permitir uma perseguição dura para vocês. E aí aconteceu aquela perseguição dura, começou com a morte ali de Estevão, e eles se espalharam. E ali então eles começaram, amado, a pregar o evangelho para todas as pessoas, porque eles tiveram de sair corridos, largando os seus bens, as suas casas em Jerusalém, e eles chegavam nas outras nações, começavam a pregar o evangelho, e almas foram se rendendo ao reino de Deus, Então é isso que acontece. Às vezes o que você acha que é mal, que é ruim,
mas é Deus trabalhando ao nosso favor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, né? Então, ele, para pegar aquelas vestes ali, porque ele perdeu, tipo a aposta que ele fez ali, ele teve que matar 30 homens para pegar aquelas vestes. Então isso significa, amado, que 30 pessoas foram mortas por causa de um capricho de Sansão, por causa de uma brincadeira de mau gosto de Sansão, por causa de um homem que não levava as coisas de Deus a sério, por causa de um homem que brincava com as coisas de Deus, ao invés de fazer as coisas de Deus de forma correta. 30 pessoas perderam as suas vidas para satisfazer ali a vontade, o desejo de Sansão, para ele pagar ali a sua dívida. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Então, depois daquela situação ali, né, ele ainda vai perder a sua mulher ainda. Aquela mulher que ele tanto amava, aquela mulher que era maravilhosa aos seus olhos, ele vai perder, ela vai ser dada a outro, amado. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, daqui do capítulo 14 em diante, é o declínio de Sansão. Ele só vai, né, tendo problema. Depois a gente vai encontrar Dalila. O problema, o grande problema dele com Dalila, aqui já no capítulo, né, de número 16, a gente já vai encontrar ele, já encontrar a Bíblia falando de Dalila. E ele sem nenhum controle, ele sem nenhuma moderação, ele fazendo de tudo, quebrando os votos dele com Deus para satisfazer a sua própria vontade e a vontade insaciável que ele tinha por causa daquela mulher, né? Então, agora o que nós aprendemos com isso, amado? Nós aprendemos muito com isso. Por isso que isso foi escrito, né? O livro de Juízes, ele é um livro que nós aprendemos com os erros dos outros. É o melhor livro para a gente estudar. Falar assim, ó, eu quero aprender, mas eu quero aprender com as pessoas que erraram. Não com as pessoas que tiveram vitória, mas com as pessoas que erraram. Que é para mim não fazer igual elas fizeram. Pois é, ler muito o livro de Juízes, que é o livro apropriado para aprender com a derrota das pessoas. E aprender, amado, é a melhor coisa que tem, é aprender com a derrota do passado. Porque aí nós vamos errar menos no presente e no futuro. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus Cristo. Então deixe que, assim como Sansão, nós somos escolhidos para fazer a obra de Deus. Somos escolhidos para glorificar e exaltar o nome de Deus. Então, da mesma forma que ele lá teve restrições, nós temos também restrições. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que ele tinha que ser moderado lá, nós temos que ser moderado aqui, né? Com glutonaria, com bebedices, não é, amado? Não pecar com os nossos olhos, cobiçando a mulher do próximo, mas sendo fiel ao nosso cônjuge. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Os jovens, né? O que eles precisam? Precisam saber arrumar, amado, a sua esposa, saber arrumar uma noiva. Não é sair por aí, vou arrumar qualquer mulher e olha, e fazer uma avaliação de acordo com os olhos. Nossa, como ela tem um nariz bonito, como ela tem os olhos bonitos, como ela tem um corpo escultural, um corpo lindo, mas e por dentro? Mas e por dentro, como que é a pessoa? Porque tem gente que ele já quer a pessoa perfeita. Já está procurando aquela pessoa perfeita. Eu quero muito bonito, uma pessoa muito bonita, muito temente a Deus, muito não sei o quê. Ele quer uma pessoa perfeita. E aí é bem difícil ele achar perfeito.
Isso não quer dizer que se a pessoa achar uma mulher bonita, ele não vai casar com ela. Depois dele avaliar ela, mas você precisa avaliar ela. Não avaliar com os olhos, avaliar as virtudes dela primeiro. Deixa os olhos por último, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então essa é a palavra de Deus, né? Aplique esta palavra ao coração para não pecar contra o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então na terça-feira nós vamos ver Sansão aqui, ó, porque houve esse problema com ele aqui, dele perder a mulher, enfim, tal, né? Ele, a partir daqui, ele é um homem furioso. Ele é um homem furioso, cheio de ira, irado, um homem bravo. Né? Aqui ele só pensa em destruir tudo. Ele é um homem assim, qualquer coisa que você falar para ele, ele vai destruir a pessoa. Né? Tudo bem que Deus ele vai aproveitar dessa situação para punir os filisteus. Deus faz isso mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Sansão, aqui a gente vê ele aqui descontrolado dessa maneira, justamente por falta de obediência a Deus. Porque a falta de obediência a Deus é que traz o descontrole, tanto emocional como espiritual. Bendito seja o Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, né, por essa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer por esse momento de aprendizado, Senhor, na tua casa.